Bora lá, meu aluno, bora lá, minha aluna, voltando com a nossa segunda parte de nossa revisão, daquela parte que os meus alunos conhecem, trabalharam comigo, de modo até separado, a parte específica, aquela parte mais teórica de alguns temas que se encontram lá no teu edital, que são chamados de temas específicos. Separei várias questões aqui no que tange a avaliação de impacto ambiental, o princípio da precaução, prevenção. Separei questões também referentes a resíduos sólidos. Bora lá, temos o que trabalhar aqui, vamos com tudo. Tá aí o nosso tema referente à avaliação de impacto ambiental, é a primeira parte aqui de nossa revisão, a avaliação de impacto ambiental. Vamos lá, vamos com tudo. Olha o enunciado dessa questão, é um enunciado extenso, tá? Aí de mais de 10 linhas, mas vamos ver aqui o que é que o examinador deseja de nós. Dentre os variados métodos de avaliação de impactos ambientais existentes, há um que surgiu pela necessidade da tomada de decisões quanto à implantação de projetos, considerando o parecer de especialistas em cada espécie de impacto resultante dos mesmos, além dos pontos econômicos e técnicos. Consiste na formação de grupos de trabalho multidisciplinares. Olha aí, ele já está aí dando aquilo que ele quer, ele já está começando a pontuar o que ele quer. Consiste na formação de grupos de trabalho multidisciplinares com profissionais qualificados em diferentes áreas de atuação, apresentando suas conclusões baseadas na experiência para a elaboração de um relatório que irá relacionar o projeto a ser implantado com seus possíveis impactos causados. Este método, quando utilizado isoladamente, deve desenvolver a avaliação de impacto ambiental de forma simples, de fácil interpretação e de maneira dissertativa. É adequado a situações com escassez de dados. E quando a avaliação deve ser disponibilizada em um curto espaço de tempo. A vantagem é que proporciona menores gastos e é facilmente compreensível pelo público em geral. Por outro lado, exibe um alto grau de subjetividade. Olha só, isso não é tão bom, né, pessoal? Visto que considera a análise qualitativa e deixa de lado o caráter quantitativo da avaliação. Além de ser passível de espacialização via SIG, Sistema de Informação Geográfica, e utiliza informações que normalmente encontram-se disponíveis. Tudo isso aqui, pessoal, é para você encontrar, marcar, assinalar aquilo que do que se trata este método, qual é o método aqui empregado. Pessoal, os métodos, olha só, os métodos espontâneos, métodos os métodos espontâneos ou mais conhecido como ad hoc, utilizam, guardem isso, o conhecimento empírico, ou seja, conhecimento empírico, aquilo vivenciado, as experiências, né, dos profissionais envolvidos. Guarde isso, que isso é importante. E guarde também todas essas informações no enunciado da questão. É o gabarito letra A de avião, ad hoc. Ou seja, aqui no método ad hoc são descritos
os impactos ambientais positivos e negativos do empreendimento baseado nas experiências dos técnicos, né, que vão atuar no estudo de impacto ambiental, meus amigos. Quanto à listagem de controle, ela é muito utilizada nas pesquisas iniciais para a identificação dos impactos importantes, ok? Ela é direto e fácil de usar, porque contém uma lista de aspectos e critérios ambientais referentes àquelas informações mais importantes. Quanto a matrizes de interação, compõem uma relação de controle biodimensional. Opa, cuidado com esse termo, hein? Bio não, desculpem, bidimensional, me perdoem. É bidimensional, não é biodimensional. Bidimensional. Ficou na cabeça bio, de tanto que nós falamos, de tantos assuntos, né? Ecossistema, fauna, flora. Tudo bem assim? Entre os efeitos e impactos ambientais. Falou de bidimensional, lembre-se, matriz de interação. Guarde essa palavra, esse termo. A superposição de cartas, o método de superposição de cartas, envolve a composição de uma série de mapas temáticos. Opa! Aqui falou em mapas temáticos, procure esse método, chamado superposição de cartas. Cada um desses mapas temáticos representa características culturais, sociais e naturais que reproduza influência. Beleza assim? Ok? Então, o gabarito aqui do método utilizado é a letra A de avião. Tudo bem? Beleza assim? Questão de número 24, meus amigos. Meus amigos, a questão de número 24 diz o seguinte: sobre os principais métodos de avaliação de impacto ambiental. Veja que o examinador gosta dessa questão de métodos de avaliação de impacto ambiental. Qual é o método utilizado? Temos vários métodos, né? Analise as informações abaixo. Ele tem aqui 4 itens, meus amigos. Bora lá. Nos métodos denominados ad hoc, são promovidas reuniões com pessoas da comunidade. Opa! Não é comunidade, são especialistas, né, que vivenciam, têm suas experiências, a questão empírica, né, de técnicos, especialistas de diversas áreas, né. Nós acabamos, inclusive, até de ver isso, tá? Então tá errado. 2. No método das listagens de controle, especialistas preparam listagens de fatores ambientais potencialmente afetáveis pelas ações propostas. 2 está correto. Ou seja, as listagens abrangem a identificação, pessoal, dos impactos sobre o solo, água, atmosfera, flora, fauna, recursos naturais, aspectos, tá? O método das listagens de controle. Lembrem-se disso, meus amigos. Não pode esquecer disso. Tudo bem? Beleza, sim? 3. O método da superposição de cartas. Superposição de cartas. Mapas temáticos, né? Trata da escrita de cartas. Com impressões pessoais que os especialistas têm sobre os problemas ambientais atuais. Meu amigo, a superposição de cartas não é feita com impressões pessoais que os especialistas têm sobre os problemas ambientais atuais, não. Eu falei para vocês que são mapas temáticos aqui. Lembrem-se disso. Não consta isso. Item errado. 4. As redes de interação surgiram da necessidade de identificar os impactos indiretos ou de ordem inferior, separando-os dos impactos primários ou diretos? Correto. Uma das vantagens das redes de interação é justamente essa. Ok?
Correto aqui, nós temos 2 e 4, letra D de dado. Tudo bem assim? Ok. Bora lá. Questão de número 25, meus amigos. Mais uma questão aí, né? Já passamos aí ultrapassamos 20 questões, uma revisão aí. É uma revisão aí com bastante qualidade. É o que eu procurei fazer aqui, escolhendo essas questões. Dentre os métodos de avaliação ambiental, existe um que utiliza diagramas, gráficos, fluxogramas, guardem isso, mostrando a cadeia de alterações e os impactos diretos ou indiretos do empreendimento analisado. Esse método é denominado, meu amigo, rede de interação. Redes de interação permite estabelecer a sequência de impactos ambientais desencadeados por uma ação através do que utiliza. Meus amigos, cuidado. Utiliza o que, hein? Gráficos. Utiliza o que, hein? Ou diagramas. Tudo bem? Ou diagramas. Permitindo traçar o conjunto de ações. O conjunto de ações. Então, veja bem, falou em redes de interação, lembre-se, gráficos ou diagramas, palavra-chave. Tá? Letra B, modelos de simulação. Modelos de simulação, eles são formados por computadores. Aqui utiliza-se o quê? Utiliza-se a inteligência artificial, IA, tá? Ou modelos matemáticos. Guarde isso. Guarde isso para a prova. Superposição de cartas, na verdade, utiliza a cartografia, né? Utiliza a cartografia, meus amigos. Beleza. D. Listagem de controle, meu amigo. É direto, é fácil, né? Porque ele contém uma lista de aspectos e critérios ambientais. Lista de aspectos e critérios ambientais. Guarde isso. Leve isso para a prova. Matrizes de correlação, letra E. Ora, é uma tabela, né? É uma tabela aqui. Lembrem-se disso. Quem viu as aulas comigo vai lembrar. Aqui é uma tabela que mostra a correlação entre as variáveis, tá? E é usada para ter um entendimento prévio dos dados antes de partir para análises mais avançadas, tá? Tudo bem? Então, questão de número 25 é letra A de avião. Beleza? Meus amigos. Agora nós vamos para a chamada análise, avaliação e gerenciamento de riscos. Olha aí a nossa questão de número 26. No âmbito do Sistema de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho,
O gerenciamento de riscos conta com várias técnicas de análise de riscos. Tais como que, meu amigo, quando você vai na letra E, ela diz assim, como a análise de árvores de falhas, AAF, que encontra sua melhor utilização em situações complexas, que tem complexa rede de interrelacionamento de recursos humanos, equipamentos, materiais e ambiente, constituindo um modelo no qual dados probabilísticos podem ser aplicados a sequências lógicas. Meu amigo, uma das vantagens da AAF é o fator de ser especialmente útil para análise o quê? De sistemas com muitas interfaces, interações, para situações complexas. Para situações aqui complexas. Veja que agora nós estamos falando de análise, avaliação de riscos, de danos ambientais. Essa técnica ela é dedutiva. É uma técnica considerada dedutiva. Ou seja, ela parte da montagem de um diagrama com bifurcações, para assim ter então uma análise quantitativa. Tá? Porque assim ela vai atribuir probabilidades a cada evento, na ocorrência de cada evento. Beleza? E assim ela pode determinar a taxa de falha de cada componente. Beleza? Ok? Então, o gabarito aqui é letra E. Guarde a chamada análise dentro do gerenciamento de riscos. Guarde o que nós chamamos de AAF. Tem essa sigla. Ok? Veja que ele pergunta sobre gerenciamento de riscos. Meus amigos, a letra A fala da ASFF. Tá? A banca aqui inventou isso. A banca inventou isso aqui que está na letra A. Que permite a composição de banco de dados sobre os acidentes de maior incidência e consequência. A chamada sigla ASOP, estruturado para atender a necessidade de considerar de forma sistematizada na análise de acidentes, as influências e consequências das falhas humanas. Pessoal, a ASOP, no caso, considera o projeto e a especificação do processo, procedimento, o sistema a serem estudados e analisados, criticamente cada parte dele para descobrir quais os desvios do desempenho pretendido pode ocorrer. Tá? Quais são as causas potenciais e quais são as consequências prováveis de um desvio. É isso aqui que ele cuida. Tá? E isso, se consegue isso examinando de modo sistemático, como cada parte do sistema, do processo, responde às alterações. Tá bom? Ou seja, ele não é estruturado para atender a necessidade de considerar as influências e consequências das falhas humanas na operação do sistema. Ele não é para isso. Beleza? A banca aqui na letra C inventou, é algo inventado aqui, esse estudo, o suposto estudo do caminho crítico, né? E falhas associadas. Letra D, a chamada avaliação de modos de falha e seus efeitos, a MFE. Tá errado aqui, não tem como sair de um diagrama lógico não, tá? Que identifica os eventos críticos. O que ele tem sim é uma planilha, uma lista na qual cada falha é relacionada com seus respectivos efeitos na AMFE. Então, só cuidado com isso, tá? Beleza? Gabarito letra E. Vamos nós, então, ainda dentro dessa questão da análise, avaliação
e gerenciamento de riscos, isso aqui eu acredito que eu considero importante e pode sim ser cobrado em tua prova. Beleza, sim? Mais uma. O gerenciamento de riscos praticado no âmbito de um sistema de gestão em segurança, saúde e meio ambiente do trabalho demanda a utilização de uma técnica de análise de riscos, como a análise de modos de falhas e efeitos, que tem entre seus principais objetivos a revisão sistemática dos modos de falha de um componente, para garantir danos mínimos ao sistema e a determinação dos componentes cujas falhas teriam efeito crítico. Olha aí, meu amigo, letra E de elefante. Meu amigo, para cada componente aqui ou etapa do estado deve se identificar como pode ser concebível cada parte. Quando falhar, quais mecanismos podem produzir esses modos de falha, quais podem ser os efeitos se as falhas ocorrerem, se a falha aqui, ela é inofensiva, guarde isso, ou prejudicial. Meu amigo, aqui também é como a falha na MFE, como a falha é detectada nesse método. Beleza? E as medidas, e também outra questão, e as medidas inerentes, né, ligadas ao projeto, para compensar a falha. Tudo bem? Beleza, sim? Meus amigos, letra E, tá? A ASOP aqui, que busca a construção de uma explicação lógica de cada evento que tem potencial de tornar-se... Meu amigo, tá errado aqui. Esse método não busca a construção de uma explicação lógica de cada evento, mas sim avaliar o potencial de riscos decorrentes da má operação, tá? Ou mau funcionamento de itens individuais dos equipamentos e os efeitos da instalação, nessa questão que envolve gerenciamento de riscos. Muito cuidado aqui, tá? Beleza? O que eu aposto aqui é isso. Beleza? Sim? Tranquilos? Meus amigos, agora nós vamos dar uma virada aqui de chave, porque nós vamos agora para uma parte bacana. Resíduos sólidos, eu acredito que isso possa sim estar na tua prova. Tá? Eles perguntando, o examinador perguntando aí a questão que envolve os resíduos sólidos. Bora lá então? No âmbito do tratamento de resíduos sólidos, é correto afirmar que no âmbito do tratamento de resíduos sólidos, agora nós estamos, veja que nós trabalhamos em nossas aulas também aqui questões relacionadas aos resíduos sólidos, a política nacional de resíduos sólidos, né? Nós temos uma política para isso, mas agora nós estamos aqui trabalhando uma parte mais específica dos resíduos sólidos. Não é a relevância jurídica, é a relevância prática daquilo que envolve resíduos sólidos. Tá? Olha só o que diz a letra A. A gaseificação é o processo no qual a oxidação parcial de um combustível, carvão, petróleo e outros,
que contém um carbono é capaz de gerar um gás que pode ser usado para a produção de energia e produtos químicos. Meus amigos, quem aí assistiu minhas aulas viu que nós trabalhamos isso. A questão dos tratamentos, dos métodos de tratamento dos resíduos sólidos. O processo de gaseificação, ele se caracteriza pela oxidação parcial de materiais combustíveis. Combustíveis carbonáceos, tá? Ou seja, que contenham carbono. Por exemplo, carvão, madeira, resíduos sólidos urbanos, biomassa. E essa temperatura dentro da gaseificação, ela trata-se o quê? De oxidação parcial. Cuidado, hein, com isso na prova. De materiais combustíveis. Carbonáceos. Opa, náceos de carbono. Ora, que contenham carbono. Quais? Carvão, madeira, biomassa, resíduos sólidos urbanos. A uma temperatura elevada. Temperatura elevada. Opa, 500 graus a 1400 graus. Tudo bem? Opa, pressão variável na gaseificação. Cuidado, hein? Beleza? Que transforma a matéria. Transforma a matéria no que, Willam? A matéria em um gás, meu amigo, em um gás denominado gás de síntese, meu amigo. Pronto, guarde isso para a tua prova. Beleza? Incineração não pode ser usada para o tratamento de resíduos industriais perigosos e resíduos de serviços de saúde. Meu amigo, a incineração, nós vimos isso. Que ela pode ser usada para o tratamento, meu amigo. Não pode? Pode. Ela pode ser usada para tratamento de resíduos industriais, de resíduos perigosos, de serviços à saúde. Ora, olha se no processo de plasma térmico ocorre a transformação da matéria orgânica dos resíduos em cinza sem a necessidade de adicionar energia pelo sistema. Meu amigo, uma vez que o plasma térmico exige contínua elevação da temperatura, ele está errado, porque justamente por isso, uma vez que o plasma térmico exige contínua elevação de temperatura para que ele seja atingido, meu amigo. Ok. Está errado. D. Na gaseificação de resíduos sólidos, como os ferrosos, o alumínio, meu amigo, está errado, porque o gás gerado pela gaseificação, geralmente ele é composto de uma série de subprodutos. Há alguns prejudiciais, como por exemplo, monóxido de carbono, metano, que é o CH4, o gás de alcatrão, tá? E também o enxofre, beleza? A letra E também está errado. A partir da incineração é possível obter energia desde que os resíduos não sejam combustíveis. Meu amigo, está errado porque a geração de energia da incineração é proveniente da queima dos materiais, independentemente de serem combustíveis ou não, tá bom? Beleza? Bora lá então, mais uma de resíduos sólidos. Analise as afirmativas a seguir em relação à compostagem. Opa, meu amigo, compostagem talvez seja talvez não, é o método mais importante
que envolve aqui resíduos sólidos. E que eu acredito que tem a maior possibilidade de vir sendo cobrado em tua prova, essa questão que envolve a compostagem. Tá? O examinador gosta de cobrar isso. Bora lá então, ver aqui a compostagem. O teor de umidade deve situar-se entre 50% e 60%. Se for muito alta, a atividade biológica fica comprometida. E se for muito baixa, a oxigenação é prejudicada. Meu amigo, tá errado o item 1, porque se a umidade estiver muito alta, a aeração é prejudicada. E se estiver muito baixa, a atividade biológica é comprometida. Esse item aqui inverteu as ideias aqui, né? Inverteu o lugar das ideias aqui. Tá errado. 2. É um processo biológico anaeróbio e controlado, no qual a matéria orgânica é convertida em um composto orgânico que pode ser usado como adubo. Pessoal, tá errado isso aqui, porque, na verdade, a compostagem, nós vimos isso, é um processo aeróbio, não tem nada de anaeróbio. Ok? Cuidado com esse detalhe. Ele pede aqui ao final, ó, o errado, hein? Cuidado aqui, que isso aqui até também é uma pegadinha. Nós estamos acostumados a ter esse tipo de questões perguntando o que é correto. Ele pede o incorreto, hein? Cuidado. Temperaturas superiores a 65 graus devem ser evitadas por causarem a eliminação dos organismos responsáveis pela degradação dos resíduos orgânicos. Perfeito, meu amigo. O item 3 está correto. Superiores a 65 graus devem ser evitados. Tá? Porque senão vão acabar causando a eliminação dos organismos responsáveis pela degradação dos resíduos orgânicos. Tudo bem? Então, o gabarito é a letra A. Ó. 1 e 2 apenas estão incorretos. Ó. Beleza? Ok? Cuidado com o método chamado compostagem. Cuidado, repito, com o método chamado compostagem. Beleza? Bora lá, 30ª questão, bacana. A 30ª questão, meus amigos, diz o seguinte, ó. Ele já pergunta diretamente aqui, ó. O tratamento dos resíduos urbanos por meio de uma reação de decomposição térmica. A altas temperaturas e sem presença de oxigênio, no qual o resíduo é transformado em energia para uso como combustível, é denominado de... Meu amigo, a questão aqui é pontual. Ele pergunta diretamente o tratamento utilizado aqui. Qual é? Esse método aqui de tratamento é a chamada pirólise. Pirólise assemelha-se ao quê? Ao processo, eu falei isso, de incineração. Incineração. Pelo fato de que, William, de também ser um processo de destruição térmica. Agora, diferentemente da incineração, ela se processa na ausência de oxigênio, meu amigo. Porque ele diz aqui, ó, sem a presença de oxigênio. Ao contrário do que ocorre na incineração. Ou quando há a presença, é uma concentração muito baixa. Tudo bem assim? Beleza? Ok, meus amigos? Tranquilos? Então, questão de número 30, gabarito letra C de casa. Ok, beleza? Vamos que vamos. Meus amigos, agora nós vamos para uma outra parte aqui
chamado Noções de Ecologia. Separei também questões relacionadas à questão que envolve ecologia. Bora lá, né? Em relação ao uso de pesticidas, são feitas as seguintes afirmações, ó. Meus amigos, o surgimento da praga-alvo ocorre quando o surgimento da praga-alvo ocorre quando a aplicação do pesticida mata muitos indivíduos da peste, muitos indivíduos dos seus inimigos naturais. Tá certo? Correto, meu amigo. Item 1. Ou seja, se o inimigo natural de uma praga também foi eliminado na aplicação, aqueles poucos sobreviventes poderão se reproduzir, né? Sem a ameaça da predação, permitindo o quê? O ressurgimento. Beleza? 2. A praga pode ter uma explosão populacional após a aplicação do pesticida? Quando os indivíduos sobreviventes ou os que mais tarde migram para a área encontram recursos alimentares restritos e poucos ou nenhum inimigo natural? Meu amigo, está errado. Após a aplicação do pesticida, haverá redução brutal no número de indivíduos da população da praga, não é verdade? Então está errado. 3. As pragas secundárias são as pragas potenciais, que se tornaram reais após a aplicação do pesticida que destruiu seus inimigos naturais. Correto, meus amigos, porque sem a ameaça da predação, pragas secundárias que tinham as suas populações reguladas pela praga principal podem aumentar o número, beleza? Itens corretos 1 e 3 apenas, letra C de casa, tá? Letra C de caso gabarito aqui. Meus amigos, olha aí essa questão. De acordo com a hipótese heterotrófica, hipótese heterotrófica da origem da vida, a atmosfera da Terra primitiva seria composta de, meu amigo, composição aqui sobre a atmosfera da Terra primitiva. Parece ser uma coisa simples, mas se você não tiver cuidado, você vai errar isso na prova. A atmosfera terrena da Terra, há 4 bilhões de anos, apresentava uma mistura de quê? De hidrogênio, metano, amônia e vapor de água, caracterizando um ambiente altamente redutor. Certo? Então nós temos o que aqui? Nós temos a letra A. Vapor de água, H2O, metano, CH4, amônia e hidrogênio. Guarde essa composição aqui. Guarde esses elementos. Quanto à hipótese heterotrófica da origem da vida, tá? Eu pergunto isso aqui sobre a atmosfera. Quem esteve comigo aí lembrou, né? Beleza? Ok assim? Vamos nós, mais uma questão. Questão com enunciado um pouquinho mais longo, né? A questão de número 33. Mas bora lá. Atente para o seguinte excerto, ou seja, o fragmento de texto, né? Certo é isso, tá? A importância do Brasil na biodiversidade mundial é maior do que se pensava, dizem cientistas. Quase 1/4 de todos os peixes de água doce do mundo, mais precisamente 23%, estão nos rios brasileiros. Tá? Assim como 16% das aves do planeta, 12% dos mamíferos e 15% de todas as espécies de animais e plantas. Está aí da onde foi tirado, né? A fonte. Analise, com base nessas informações, analise as seguintes proposições acerca dos ecossistemas brasileiros. Pessoal, eu pergunto isso aqui com base nos ecossistemas brasileiros. Nós vimos isso. Meus amigos,
Ele diz aqui que a Mata Atlântica e Floresta Amazônica são tipos de vegetação que apresentam fisionomia florestal. Possuem até 5 estratos: árvores emergentes, dócil, lianas, epífitas, subbosque, tem a distribuição vertical e horizontal de luz como fator limitante. Tá correto. É isso mesmo. Mata Atlântica, Floresta Amazônica. Beber um golinho de água. A garganta tá doendo um pouquinho porque a nossa revisão foi bem intensa, não foi? Foi bem intensa. Quem aproveitou, quem está aproveitando, vai se dar bem, eu tenho certeza disso. O Cerrado é um dos hotposts de biodiversidade do planeta, por ser extremamente diverso e altamente ameaçado. Congrega um conjunto diverso de fitofisionomias características do Brasil central: Campo Limpo, Campo Sujo, Cerrado, Senso Estrito, Cerradão, florestas de galeria e outros, meu amigo. Tá correto? Tá sim, é isso mesmo. Quanto ao Cerrado, estão aqui. Estão aqui suas características, tá? 3. A caatinga é uma vegetação decídua, espinhosa, exclusivamente brasileira, que possui uma pobre biodiversidade. Meu amigo, quando ele diz aqui que é pobre, a questão já está errada. Porque a caatinga, ela é um bioma, estão dentro dos biomas aqui, hein? Lembrando disso, que ele aqui está perguntando sobre biomas, tá? E a caatinga, ela é um bioma rico e exclusivamente brasileiro, tá? Ele é tão rico que já foram registrados, pessoal, 3.150 espécies. E ele diz aqui que tem apenas... Aí diz aqui 1.700 espécies de plantas, das quais 318 são endêmicas. Meus amigos, nós temos aqui, por exemplo, registradas na Caatinga 3.150 espécies de plantas, né? 548 aves, 386 peixes, 276 formigas. Você não precisa nem memorizar esse quantitativo. Tá? Basta saber que ela é rica em biodiversidade e que o nível de endemismo nesses grupos varia de 6%. Entre o que? Mamíferos, peixes. E isso daí acaba por refletir valores altos, tá? Em vista a outras florestas secas do mundo. Então tá errado. Olha aí a 4. O bioma agora ele fala dos pampas. Estão sob a influência de estações alternadas chuvosas e secas. Solos pobres em nutrientes. Tá? Altas concentrações de alumínio e fogo. As adaptações das plantas incluem sistema radicular profundo, xilopódio, tá? Estruturas lignificadas, folhas espessas e cutícula proeminente. Meus amigos, o solo do pampa ele é arenoso, raso, tá? A vegetação presente no pampa é principalmente composta por herbáceas, sobretudo de gramíneas, tá? Ele possui também matas ciliares em torno dos rios. Então está errado aqui as informações, os dados, as características fornecidas sobre o bioma chamado Pampas, tá? Nós temos como correto 1 e 2 aqui. É letra B de bola, o gabarito. Então, cuidado com a questão que envolve as características dos biomas, que isso pode ser cobrado na tua prova. Tudo bem? Meus amigos, e aí para nós fecharmos aqui com excelência, eu assim considero, a nossa revisão, eu tenho aqui algo perguntando sobre o que? A respeito dos princípios da prevenção e da precaução. Falei disso lá atrás, em nossa primeira aula específica, né, que nós trabalhamos aos finais de semana. Assinale a opção que está correta.
tá? Meus amigos, olha só essa questão que envolve aqui o princípio da precaução e da prevenção. Você tem que tomar cuidado, porque ele até parece a mesma coisa, mas não é, tá? Não é a mesma coisa, beleza? É o princípio talvez mais cobrado em prova, é esse princípio, beleza? É o princípio mais cobrado em provas. O examinador gosta, tá? Diz assim, ó. O princípio na letra E. O princípio da prevenção é aplicado nos casos em que os impactos ambientais já são conhecidos. E o princípio da precaução aplica-se àqueles em que o conhecimento científico não pode oferecer respostas conclusivas sobre a inocuidade de determinados procedimentos. É a letra E. O gabarito aqui é a letra E. Se diferencia de modo claro. Se diferenciam de modo claro. O que é princípio da precaução? Olha só. Como que nós podemos fazer? Ó? Princípio, guarde isso para a tua prova, da prevenção. É o que? Relaciona-se com a verdade. Então, guarde o V de prevenção com verdade. Ou seja, maior certeza científica. Maior certeza o quê? Científica. Princípio da precaução relaciona-se o quê? Com a controvérsia. Olha a diferença. Aqui é uma maior incerteza. Incerteza o quê? Científica, meu amigo. Não há certeza científica. É uma controvérsia aqui. É assim que você consegue diferenciar. Meu amigo, o princípio da prevenção, ele traz uma ideia de prevenção de riscos no contexto, no tocante a atividades de vasto conhecimento humano, de prevenção. Ele traz a ideia de prevenção de riscos dentro do contexto, no tocante à atividade de vasto conhecimento humano. Ou seja, para as quais o risco seja certo, conhecido. Por exemplo, exigência de estudo ambiental para o licenciamento de uma atividade apta a causar degradação ao ambiente. Proibição de utilização do princípio ativo DDT em agrotóxicos, né? Devido aos males que ele já é comprovado que pode causar ao meio ambiente. Tudo isso. Diferente ao princípio da precaução. O princípio da precaução trabalha com a ideia de um alto grau de incerteza científica. Tá? Nos casos de perigo ambiental em que não haja certeza científica dos possíveis danos, né, e sua extensão, é recomendável que o poder público não libere essa atividade, que pode ser supostamente danosa, impactante, né, até que haja uma evolução científica dessa atividade. Beleza? Ok? Tudo bem assim? Então não vai errar isso na prova. Eu acredito que isso possa ser cobrado em tua prova. Beleza?
Meus amigos, nós vamos aqui finalizando a nossa revisão de véspera, tá? Foi um prazer imenso trabalhar aqui com vocês, estar com vocês aqui. Eu acredito que vocês vão estar com bastante conteúdo aí, relembramos pontos importantes. Quem esteve comigo nas turmas aí, fique tranquilo que você está preparado, beleza? Claro, espero que você tenha feito a sua parte, né, junto comigo, ok? Que Deus abençoe a prova de vocês. Lembrem-se que os planos são feitos por nós, mas quem dá a vitória é Deus, tá? Então não adianta, tá? Como eu sempre costumo dizer, não é momento de lamentação, tá? Esse momento é um momento de tranquilidade por você ter terminado esse processo, né? Está iniciando um outro processo, que é a prova e a entrada para o INEMA. É assim que você tem que pensar, beleza? Forte abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau e até a próxima.